Começa agora um programa que traz tudo sobre o livro mais lido em todos os tempos. Apresentamos O Som do Livro. Seja muito bem-vindo. Neste podcast vai encontrar o livro mais conhecido e lido em todo o mundo. Vamos levá-lo numa viagem pela história da humanidade. Este é um audiolivro para si, para a sua família e sociedade em geral. Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Eu sou o Paulo Chaveiro e nós hoje estaremos a finalizar a epístola que o apóstolo Paulo escreveu aos Filipenses. Finalmente chegamos então aos últimos versos desta carta que o apóstolo Paulo escreve quando estava preso. No próximo programa, querendo Deus e com a sua ajuda, chegaremos a olhar para o Velho Testamento, iniciando o estudo no livro de Eclesiastes. Então nós vamos hoje pegar neste livro de Filipenses, no capítulo 4, e iremos ver a partir do verso 10 em diante aquilo que Deus tem para nos ensinar. Diz assim a palavra do nosso Deus. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovaste a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava a oportunidade. Aqui vemos como o apóstolo Paulo percebe o cuidado de Deus através destes irmãos da igreja de Filipos. Eu quero dizer que a maior parte das vezes Deus usa pessoas para manifestar o seu cuidado a cada um de nós. E isto é algo que eu penso que deveria mudar a nossa percepção da vida. Muitas vezes nós pensamos ou esperamos que aconteçam fenómenos sobrenaturais para ver a ação de Deus na nossa vida. Mas os fenómenos sobrenaturais que Deus providencia, na sua maioria, são pessoas. São pessoas que estão ao nosso lado na hora da aflição. São pessoas capazes de nos dar um copo de água quando nós temos sede. São pessoas que nos cobrem quando nós estamos nus. São pessoas que olham para nós e tocam quando nós estamos nas nossas necessidades. Essas são as ações de Deus na nossa vida. E o apóstolo Paulo tem esta percepção do cuidado de Deus através dos outros. Então você, em primeiro lugar, perceba que muitas vezes você pode ser instrumento de Deus para tocar a vida de outros. Você pode ser esse milagre na vida dos outros. E efetivamente Deus muitas vezes quer usar a cada um de nós. Nós temos de estar disponíveis nas mãos de Deus. Muitas vezes Deus não nos utiliza porque nós não damos espaço à ação de Deus na nossa vida. É Deus querer agir através de nós e nós dizermos, não, eu não vou visitar esta pessoa, não, eu não vou fazer isto na vida daquele, não, eu não vou apoiar ou ajudar a outra pessoa, não. Devemos ter uma atitude receptiva às orientações de Deus na nossa vida, para podermos tocar a vida de outras pessoas. E às vezes nem nós imaginamos o impacto que temos na vida de outros. Realmente, às vezes, nós estamos a ajudar pessoas e nem nos apercebemos como tocamos profundamente a vida destas pessoas. São elas mesmas que valorizam esses aspectos. Ainda há algum tempo atrás estava a visitar uma pessoa amiga com a qual já tinha trabalhado talvez há uns 10 ou 15 anos atrás, e essa pessoa, quando me cumprimentou a mim, a minha esposa, as lágrimas corriam-lhe pelos olhos. Eu fiquei a olhar para aquilo e perguntei à minha esposa, mas nós não tínhamos assim uma relação tão profunda com esta pessoa, o que é que terá acontecido? E tivemos a relembrar um pouco daquilo que foi a nossa passagem por aquela vila, a vida com aquela pessoa, como nós apoiámos essa pessoa na hora da dificuldade. Mas para nós não foi algo difícil, para nós não foi algo assim tão significativo, mas para a vida daquela mulher, aquilo tocou e transformou a sua vida de uma forma profunda. Às vezes nós não nos tocamos, nem reparamos o impacto que estamos a ter na vida de outros. E é através disso que Deus nos quer usar. O apóstolo Paulo aqui estava muito grato aos filipenses, porque eles tinham sido de facto a forma que Deus tinha utilizado para suprir o seu sustento. Estes irmãos em Filipos tinham-se disponibilizado para cuidar do apóstolo Paulo através de enviar ofertas para aquilo que eram as suas necessidades. É verdade que hoje em dia a maior parte das escolas sobre missiologia ensina acerca do orar, do dar e do ir. Mas há uma nova vertente, que na realidade não é nova, que é o cuidar daqueles que são enviados.
Então hoje a Igreja, quando envia alguém, quando ora por alguém, quando dá as suas ofertas a alguém, tem de ter em consideração este aspecto. O cuidar quando a pessoa já foi enviada, quando a pessoa está no campo missionário, cuidar dessa mesma pessoa. Talvez telefonando, talvez escrevendo umas cartas, talvez sabendo como é que essa pessoa está em termos de saúde espiritual, emocional, física, e dessa forma ir cuidando daqueles que são os servos de Deus que foram enviados para outros povos, para outras culturas. Aqui a igreja em Filipos estava a fazer exatamente isso para com o apóstolo Paulo. Estava a cuidar dele, enviando de vez em quando um reforço ao seu sustento para que ele pudesse continuar a proclamar o Evangelho de Jesus Cristo. Notemos agora aqui o verso 11, a sequência desta ideia. Ele diz: digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Aqui temos um versículo extremamente importante. Paulo ficou extremamente satisfeito por aquilo que os filipenses estavam a fazer por ele, por ter enviado o irmão Epafrodito como oferta financeira para cuidar das suas necessidades enquanto ele estava preso, pela generosidade desta igreja que estava a cuidar dele, mas acima de tudo Paulo sabia estar satisfeito em qualquer situação. Ele agradecia a Deus por tudo, como nós já vimos em outros programas. Ele manifestava esta alegria de poder depender de Deus. Eu gostaria de fazer aqui uma pausa, um parênteses, uma reflexão sobre a nossa vida em sociedade. Como seria diferente a nossa sociedade, a sociedade portuguesa, se nós aprendêssemos a viver satisfeitos com o que temos? Realmente iríamos frustrar, eu espero que qualquer dia não me tirem do ar, porque os publicitários iriam ficar extremamente frustrados por perceber que as pessoas não estavam a cair nas suas campanhas de marketing. Realmente seria extremamente diferente se nós aprendêssemos a viver satisfeitos com o que temos. Muitas publicidades hoje, de alguma forma, exploram este aspecto de nós querermos sempre ter mais, de nos sentirmos insatisfeitos com o que temos. Então, se temos um telemóvel que tem 6 meses, nós já achamos que aquilo é velho, porque entretanto já saíram mais 4 ou 5 modelos mais recentes que tiram mais fotografias, que tiram mais não sei o quê, que fazem mais não sei o que mais, e nós começamos a pensar que o nosso telemóvel já não é assim tão interessante como isso. E então pomos de lado e gastamos mais não sei quanto dinheiro, pedimos emprestado a B ou C para poder adquirir um novo aparelho. Realmente essa atitude de insatisfação tem conduzido a nossa sociedade a grande endividamento. Precisamos de mudar a nossa mentalidade. E é estranho perceber que o nosso país, sendo um dos mais pobres da Europa, é, no entanto, um dos países onde há mais telemóveis per capita. Há aqui qualquer coisa que não bate certo. Realmente nós somos muitas vezes empurrados para consumir mais e mais. E alguém disse um dia sobre esta perspectiva do consumo, ele disse: as pessoas são levadas a comprar as coisas que não precisam com o dinheiro que não têm para dar às pessoas que não conhecem. E realmente muitas vezes acontece assim: vamos a uma festa, não conhecemos a pessoa, entretanto gastamos algum dinheiro que até nem temos para comprar um presente para uma pessoa com a qual nós não temos grande relacionamento. Precisamos mudar a nossa mentalidade. E isso começa por aprendermos a viver dentro do nosso orçamento familiar. Eu sei que é uma coisa que não é fácil falar dela. Muitos de nós lutamos com problemas porque basta comprar a nossa própria casa para ficarmos com um endividamento realmente estrondoso. E essencialmente quando as taxas de juros sobem, então ainda pior. Mas realmente precisamos de começar a aprender a viver dentro do nosso orçamento familiar. Eu sei que os políticos normalmente não falam desta questão, porque não é popular, não dá votos, mas como eu não estou a concorrer a nenhuma campanha política, posso falar dela à vontade. Um dos nossos problemas referentes à dívida externa tem a ver com o endividamento das famílias portuguesas. É por causa das dívidas que nós vamos contraindo, dos créditos bancários que nós vamos adquirindo, que faz com que a nossa dívida externa seja tão grande. A nossa população tem mais dívidas do que recursos financeiros para pagar as dívidas que tem. E isto eu sei que não cai bem, porque, enfim, os bancos ficarão extremamente aborrecidos se as pessoas deixarem de contrair créditos bancários. E é por isso que a publicidade ao crédito continua de vento em popa e as pessoas continuam a endividar-se. Precisamos aprender a viver satisfeitos com o que temos. O apóstolo Paulo deixava essa máxima. Ele dizia: eu sei viver bem em todas as circunstâncias.
Eu preciso aprender a viver dentro do meu orçamento familiar. Realmente eu desafiava cada um de nós que está a ouvir este programa a poder começar a fazer contas mais sérias, mais corretas, para ficarmos mais dentro do orçamento. Eu sei que isto é difícil, pois próprios líderes do nosso país nunca cumprem os orçamentos que eles próprios estabelecem para as obras públicas. Parece que é de facto algo natural e normal no nosso país alguém apresentar um orçamento e a seguir gastar o dobro ou o triplo daquilo que apresentou orçamentado. Mas nós precisamos de aprender a viver dentro daquilo que orçamentamos, dentro daquilo que são as nossas posses e aprender a viver essencialmente satisfeitos com essa situação. Não estou a dizer resignados, estou a dizer satisfeitos. Não estou a dizer que não devemos desejar melhorar a nossa condição económica, não é isso. Eu não estou a falar de um karma, não estou a falar de um fado, não estou a falar de um destino traçado com o qual nós não podemos alterar. Não é disto que eu estou a falar. Estou a falar de aprendermos a viver satisfeitos com aquilo que temos. Como o próprio apóstolo Paulo acabou de nos ensinar aqui neste texto bíblico. Mas ele prossegue a dizer: tanto sei estar humilhado como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Vejamos bem que aqui o apóstolo Paulo ele realmente tinha tido já experiências bastante opostas. Desde ter muita fartura a não ter nada, ele aprendeu a viver contente em toda e em qualquer situação. Realmente o apóstolo Paulo é um exemplo para cada um de nós. Ele é um homem que vivia o cristianismo de uma forma íntegra. Hoje em dia vemos pessoas cristãos que professam seguir a Cristo, que não admitem sequer a possibilidade de sofrimento, nem admitem sequer a possibilidade de um cristão passar necessidades. Eu não vejo sinceramente esse tipo de cristianismo nas Escrituras. Vejo sim, como o próprio apóstolo Paulo manifesta aqui, que os cristãos, apesar de terem muita fé em Cristo, apesar de serem cristãos realmente dedicados a Deus, eles podem passar por privações, podem passar por necessidades e devem sim aprender a viver no meio dessas situações. Não devem de empenhar-se para dar a aparência de ter mais do que na realidade aquilo que têm. Ou, pior ainda, não deverão, repescar todos os meios para alcançar os fins. Infelizmente hoje vemos pessoas assim. Acham que todos os meios são justificados se no final eu obtiver aquilo que eu quero. Se eu quiser um carro bom, não faz mal. Se eu vou fazer uma fraude na empresa, se vou contrair um empréstimo, se vou enganar A, B ou C, desde que eu tenha o carro que eu pretendo é o que interessa. Desde que eu tenha a casa que eu quero é o que interessa. E infelizmente as pessoas vão se endividando, vão enganando A, B ou C. Muitos até recorrem à bruxaria para tentar, através de artes mágicas, tentar a sua sorte. Muitos se endividam no jogo, pensando que através de jogos como Euromilhões, Totolotos e Totobolas podem alcançar os seus fins e a sua fortuna, pensando que através disso encontram satisfação. Nós devemos encontrar a satisfação dentro de nós. Nós devemos encontrar a nossa satisfação em Cristo Jesus. Poder aprender a viver com aquilo que temos, a estar satisfeitos no bem, no bom, no muito ou no pouco, na dificuldade e na pobreza. Aprendamos de facto este caminho que o apóstolo Paulo nos ensina aqui, um caminho de fé, um caminho de santificação, um caminho que nos mostra que cada um de nós pode estar satisfeito na circunstância que está a viver. Não resignado, mas satisfeito. O verso 13 ainda prossegue a dizer: tudo posso naquele que me fortalece. Este é um daqueles textos bíblicos que vale a pena sublinhar na nossa Bíblia. Tudo posso naquele que me fortalece. Temos aqui um grito poderoso de fé. É um homem que realmente sabe viver satisfeito de acordo com a situação em que está a viver, de acordo com as circunstâncias em que vive, mas também ele sabe que tudo pode em Cristo Jesus. Isto não quer dizer que ele anula a realidade. Não quer dizer que ele vai declarar uma coisa que na realidade não está a acontecer, como infelizmente hoje temos algumas pessoas a fazer isso, dizendo que isso é profecia ou dizendo que isso é fé, é declaração de fé, que eu já sou rico, que eu já tenho saúde, quando na realidade estou doente, quando na realidade não tenho os bens que tenho. Se essa é a vontade de Deus para si, então declare. Mas se essa não é a vontade de Deus para si, aprenda a viver satisfeito com aquilo que Deus lhe deu.
Aprenda a viver satisfeito dentro dos seus orçamentos. Não gaste, eu quero aqui pôr muitas aspas, pela fé aquilo que não tem. Isso é falta de bom senso, é falta de ter cuidado com aquilo que Deus nos deu, é má gestão dos recursos que Deus nos confiou. Então, tudo posso naquele que me fortalece, quer dizer que eu sei viver dentro daquilo que eu tenho, eu sei viver na dependência de Cristo, eu sei viver satisfeito, porque Cristo é o meu Senhor. E o verso 14 ainda diz: todavia, fizeste bem associar-vos à minha tribulação. E sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedónia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Porque até para Tessalónica mandaste não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Vemos aqui que os filipenses estavam a cuidar do apóstolo Paulo. Filipenses aqui eram realmente uma fonte de bênção para o apóstolo Paulo. Eles sabiam ter recebido da parte do apóstolo Paulo bênçãos espirituais, eles reconheciam isto perfeitamente e por isso mesmo eles queriam também abençoar o apóstolo Paulo, mas não só o apóstolo Paulo, todos aqueles que conviviam com ele. Por isso mesmo, sabendo que para que ele tivesse tempo disponível necessitava do seu sustento, então esta comunidade em Filipos dispunha-se a fazer ofertas para que Paulo não tivesse que gastar o seu tempo a trabalhar, a ganhar o seu sustento e dessa forma se dedicasse exclusivamente a anunciar o Evangelho. Era realmente uma comunidade que tinha uma visão espiritual da vida. Era uma comunidade que percebia que os bens materiais não são um fim em si mesmo. E por isso mesmo elas estavam dispostas a sustentar o apóstolo Paulo, ainda que ele não tinha requerido esse apoio a nenhuma comunidade. Eles faziam-no voluntariamente, eles faziam-no de todo o coração. No fundo, nós aqui, através deste programa de rádio, temos recebido estas mesmas bênçãos espirituais. E talvez para nós não são os filipenses que estão a fazer esse ato generoso, como era para os tessalónicos, mas neste caso são alguns irmãos espalhados pelo mundo, quer nos Estados Unidos, quer aqui na Europa, que estão a fazer ofertas para que nós pudéssemos ter este programa de rádio, para que nós pudéssemos proclamar a palavra de Deus e para que você possa ouvir. Então eu acho que isso deve dar a cada um de nós um coração grato. Devemos estar grato por esses irmãos, irmãs, esses queridos amigos que pelo mundo fora têm esta percepção espiritual da vida e que percebem que os bens materiais não são um fim em si mesmo e que estão disponíveis, porque já receberam bênçãos espirituais, estão disponíveis para dar dos seus recursos materiais para que outros possam receber as experiências espirituais que eles mesmos já viveram. E era por isto que o apóstolo Paulo aqui estava grato a esta igreja em Filipos. Mas ele prossegue no verso 17 deste capítulo 4 a dizer: não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente a vosso crédito. Ou seja, o que o apóstolo Paulo está a dizer é que ele não procurava donativo nenhum destas pessoas, mas o facto de eles darem, Deus estava atento ao coração deles e por isso Deus próprio iria retribuir. O próprio Deus iria cuidar das necessidades destes cristãos em Filipos. E realmente precisamos de ver o coração destas pessoas, como Deus cuidou. Eu creio que posso fazer literalmente destas palavras do apóstolo Paulo as minhas. Realmente que eu não procuro donativos, mas que realmente me interessa é que o fruto aumente a vosso crédito. A cada um de vocês que está a ouvir. Não há de facto nada a esconder. Não temos que esconder absolutamente nada. Precisamos ser transparentes e perceber que há pessoas que têm-se dado a si próprias para que você possa escutar estas bênçãos da parte de Deus. Mas o texto bíblico não termina aqui. O texto bíblico continua no verso 18 a dizer: recebi tudo e tenho abundância. Estou suprido desde que Epafrodito me passou às mãos o que me veio da vossa parte como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Ora, o nosso Deus e Pai, seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Eu espero sinceramente que cada um de nós tenha esta atitude de gratidão para com Deus.
Esta atitude de perceber que é Deus que conduz toda a nossa vida. E a este Deus, Pai, seja dada a glória pelos séculos dos séculos. Seja dada por si, porque Ele cuida de si, nas suas necessidades, nas suas fraquezas, nas suas limitações. Deus está ao seu lado. E porque Deus cuida de si, você pode agradecer, pode declarar, pode de facto louvar a este Deus, dar glória a Deus por aquilo que Ele tem feito. Depois deste texto, no verso 21, o apóstolo Paulo vai então dar uma saudação, vai fazer as saudações finais, e ele diz: saudai cada um dos santos em Cristo Jesus. Os irmãos que se acham comigo vos saúdam. Todos os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. Então temos aqui um conceito interessante. Temos aqui um conceito que é todos os santos. Aqui não está a falar de pessoas canonizadas por alguma entidade religiosa. Não. A ideia daqui de todos os santos é todos aqueles que são filhos de Deus. Todos aqueles que foram declarados santos da parte de Deus. E todos aqueles que são declarados santos é aqueles que aceitam Jesus como seu Senhor e Salvador. Se você já fez essa decisão de entregar a sua vida nas mãos de Cristo, o que a palavra de Deus nos diz é que você é santo. Depois temos aqui um outro aspecto interessante. É que encontramos aqui mencionado uma casa em particular, a casa de César. Provavelmente o apóstolo Paulo aqui refere-se àqueles que aceitaram a Cristo e que estavam ao serviço do imperador romano. Não estamos a falar aqui ainda da conversão do imperador, que isto só aconteceu por volta do século IV ou V da nossa era. Mas estamos a falar provavelmente de parentes, de famílias do imperador que foram ouvindo o Evangelho e foram tomando a sua decisão de aceitar a Cristo como Senhor e Salvador. E é por isso que o apóstolo Paulo aqui agradece e saúda e manda saudações à igreja de Filipos desta casa de César, do imperador romano. Nós sabemos que vários militares, vários centuriões romanos foram conhecendo a Cristo e foram se entregando nas mãos de Deus, aceitando a Cristo como Senhor e Salvador. E é possível que alguns deles fizessem parte desta casa de César. E por fim o apóstolo Paulo termina esta sua carta dizendo: a graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. E eu gostaria hoje de terminar exatamente desta forma: que a graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. No próximo programa, nós continuaremos a olhar para a Palavra de Deus, agora no Velho Testamento. O Som do Livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal. RTM. Conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.